Olá, eu sou Rafaela Souza e esse é o programa Viva Melhor, um programa que vai falar sobre nutrição e saúde. Estamos aqui para esclarecer suas dúvidas sobre alimentação. Para isso, conversaremos com nutricionistas e professores da Universidade Federal de Mato Grosso. Em nosso primeiro programa, vamos falar sobre a importância de uma boa alimentação e esclarecer as dúvidas mais comuns sobre o assunto, na entrevista com a professora Fabiane Rezende, que você pode ver aqui. Muito se ouve falar sobre a importância de uma boa alimentação e os seus resultados para a saúde de uma pessoa. Constantemente, a imprensa divulga informações sobre o tema, trazendo novas pesquisas e dietas. Você, com certeza, já deve ter visto dezenas delas, mas nós perguntamos: você realmente sabe a importância de uma boa alimentação? A Organização Mundial de Saúde, OMS, numa estratégia global para a promoção da alimentação saudável, da atividade física e da saúde, trouxe como recomendação para a dieta alimentar a manutenção do equilíbrio energético. Isso significa que devemos ingerir calorias de acordo com o nosso gasto energético. O equilíbrio energético é a relação entre a quantidade de calorias que você consome e gasta diariamente. Mas se o homem consumir diariamente 2.500 quilocalorias e não gastar essa mesma quantidade para a realização da atividade metabólica ou com exercícios, essas calorias que sobram vão ser estocadas na forma de gordura, ou seja, o homem vai engordar. A Organização Mundial de Saúde lembra que é importante também limitar a ingestão de gorduras e substituir as gorduras saturadas por gorduras insaturadas. Vejamos. Gorduras saturadas são aquelas presentes principalmente nos alimentos de origem animal, carnes, ovos, leite e seus derivados. E as gorduras insaturadas são aquelas provenientes de óleos e de origem animal, como o azeite de oliva e também sementes de castanhas em geral. Outra recomendação da OMS é a eliminação da ingestão de gordura trans, que são aquelas usadas para deixar os alimentos deliciosos, porém muito perigosos. A gordura trans entope os vasos sanguíneos e pode causar o acidente vascular cerebral. Ela é encontrada em alimentos industrializados, como os biscoitos, salgadinhos e frituras. Além disso, devemos fazer aquilo que muitos já sabem: aumentar o consumo de frutas, legumes e verduras, e também de cereais integrais e leguminosas, e limitar o açúcar e o sal das nossas refeições diárias. Agora que você já conhece as diretrizes da Organização Mundial de Saúde para uma boa alimentação, veja a importância de nos alimentarmos bem na entrevista com a professora Fabiane Rezende, da UFMT. Olá, eu sou Renan Marcel e para falar sobre a importância de se alimentar bem, trouxemos a professora Fabiane Rezende, da Faculdade de Nutrição da UFMT. Ela é coordenadora do projeto CAJO UFMT. Professora, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Eu que agradeço. Obrigada. A senhora pode definir para a gente o que é uma boa alimentação? Uma boa alimentação ela vai envolver alguns aspectos. Um deles seria a segurança do alimento, das refeições que se ingerem. Então, tudo aquilo que as pessoas optam por consumir, por preparar ou por adquirir em algum estabelecimento deve estar em condições seguras, em condições higiênicas adequadas. Além disso, uma boa alimentação ela deve ser uma alimentação equilibrada. O que seria isso para que as pessoas possam entender? Uma alimentação equilibrada ela deve ter a presença de todos os grupos alimentares. Então, a gente deve ter a presença do leite ou de algum derivado, deve ter a presença de frutas, legumes, hortaliças, presença de cereais, na forma de arroz, pães, biscoito, massas, o próprio feijão, que hoje em dia é cada vez mais excluído da alimentação do brasileiro, as carnes, optando por carnes mais magras, com menor teor de gordura, e para completar a gente teria a presença de quantidades moderadas de açúcar e de gorduras, o mínimo mesmo para ser utilizado, porque são alimentos que quando consumidos em excesso pode trazer o ganho de peso ou algum problema de saúde mais específico. Qual a importância de ter uma boa alimentação? Por que de ter uma boa alimentação? Bom, a gente pensa que a alimentação adequada ela vai garantir
né, o bom desenvolvimento do indivíduo, o desempenho das atividades diárias, né, a convivência no dia a dia sem nenhuma doença, sem nenhuma carência nutricional. Então a gente pensa que a boa alimentação ela deve ser praticada pensando que ela é fundamental para garantir o bom estado de saúde de maneira global dos indivíduos. Então a gente pensa em envelhecer bem, né, quando a gente pensa numa criança, né, no adolescente, a gente pensa que a alimentação ela vai contribuir para o adequado desenvolvimento, pensando no idoso, no envelhecimento com qualidade de vida, garantia da capacidade funcional, de desenvolver as pequenas atividades do dia a dia. Tá? Então essa boa alimentação vem para garantir saúde mesmo, de maneira global. Como uma alimentação saudável pode atuar na promoção da saúde? Saúde é um conceito muito amplo. Hoje, se a gente pegar a definição do Ministério da Saúde, o conceito de saúde envolve não só o aspecto da alimentação, mas o aspecto psicológico, o aspecto do trabalho, o aspecto da atividade física. Então, a alimentação ela passa a ser um componente, né, dessa promoção da saúde. Ela isoladamente ela não pode garantir a saúde de maneira global, mas pensando na importância dessa boa alimentação, ela vem a garantir que o indivíduo, ao longo do tempo, né, ele não venha apresentar doenças, né, ele envelheça com saúde. E além disso, a gente sabe que em regiões mais carentes, essa alimentação, quando promovida de maneira adequada, ela vai evitar que a gente tenha crianças desnutridas, vai facilitar o desempenho escolar das crianças, né? Então, pensando assim, para cada faixa etária a gente teria, né, um contexto dessa alimentação promovendo saúde, né? E é nisso que a gente trabalha para garantir essa qualidade de vida, esse envelhecimento, esse crescimento, desenvolvimento adequado. E quais são os maiores erros que as pessoas cometem quanto aos hábitos alimentares? Bom, primeiro a gente tem erros que são cometidos no momento da escolha, né, do que se vai comer em determinada refeição. Então, se a gente for avaliar o que acontece na maioria dos locais, as pessoas já começam com escolhas alimentares que envolvem alimentos ricos em gordura, né, ricos em açúcar. Então vai desde uma carne frita, batata frita, né, uma salada com molhos à base de maionese, o próprio refrigerante, os sucos artificiais, né, a ingestão excessiva de doces. Então já tem esse contexto. Além disso, a gente tem erros que são cometidos com relação à rotina da alimentação. Então, tem algumas pessoas que pulam refeições, omitem, por exemplo, o café da manhã, né, ou passam muitas horas sem se alimentar. O ideal é que a gente se alimente a cada 3 horas. Tem pessoas que ficam 5, 6 horas sem se alimentar e acabam exagerando numa próxima refeição. E o erro, vamos dizer assim, mais predominante, que tem aumentado cada vez mais, é a exclusão, né, da ingestão diária de frutas, verduras, legumes. Então as pessoas hoje têm trocado os alimentos saudáveis por alimentos cada vez mais calóricos, gordurosos e ricos em açúcar. E o que você recomenda para quem está querendo mudar o hábito alimentar? Qual é a sua recomendação? Bom, a gente já falou dos principais erros, né? Então a primeira coisa seria a pessoa identificar os erros que ela comete e partir para um processo de mudança. Esse processo de mudança ele não é tão simples quanto as pessoas pensam, né? A gente não consegue mudar do dia para a noite porque a gente carrega hábitos que às vezes vêm de anos. Então essa mudança ela vem de uma motivação da própria pessoa, que precisa ser o primeiro passo. Depois disso a pessoa vai, né, a longo prazo, a médio prazo, fazendo esse processo de escolha. Começa já desde o supermercado, desde aquilo que você coloca dentro da sua própria casa. E no ambiente em que você está, seja numa reunião com amigos, na escola, né, no próprio jantar, você mesmo optar por escolher alimentos mais saudáveis, que não é difícil de fazer. A maioria das pessoas sabem o que cometem de errado. Se a gente colocar pratos, refeições, os tipos de alimentos, perguntar para alguém qual é mais saudável, é quase certo que a maioria das pessoas acerte. Então a gente vê que hoje é muito mais mudança de comportamento em si do que conhecer mesmo quais são os alimentos saudáveis. Elas estão bem informadas sobre o que é saudável, mas precisam de uma mudança na escolha dos alimentos. Isso, na escolha essa questão de motivação mesmo, de garantir esse comportamento mais adequado. Bom, professora, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Bom, eu que agradeço, né, coloco à disposição para outros programas, espero ter esclarecido as dúvidas das pessoas que estão assistindo,
né? E de alguma forma espero que elas comecem a refletir e começar a dar o primeiro passo para essas mudanças, garantir saúde para o futuro. Bom pessoal, então é isso e até a próxima.